parte daqui, gente. É exatamente quando vocês conseguem perceber que essa parte da face, é, o músculo, vocês estão se movimentando. Vocês estão. A lot of people have actually asked me how long it took me to learn a new language or to realize that I was fluent. And I would say about 2 years. Yes. And I say that because I blocked out all the noises when I was learning a new language. And those noises are pretty much like when they say, in order for you to be fluent, you need to learn 4 skills. Those skills are the listening, speaking, reading, and writing. Yeah. Okay. So they're pretty much necessary on the way. But when you look at it like closely, what you need right now is pretty much focus on the important part of the beginning of your learning journey. So, for example, when you were growing up and you were learning your native language, you were not pretty much focused on the reading, right? You didn't know how to read, you didn't know how to write, so we were pretty much focused on what? On the listening part. You gave your full attention 100% to the listening part until you were able to say your first words. And you went to school, I mean, you went to kindergarten and you were able to say, or you were able to understand basic conversation. So, because you were able to understand these basic conversation, you were able to also understand the reading and also the writing. Those are really combined with the fortitude skills that I've mentioned before. Muita gente não consegue perceber o quanto que isso em aprender 4 habilidades de uma vez pode atrasar o processo. E mesmo vocês estudando da forma como vocês têm estudado nesse momento, talvez vocês percebam nesse processo de autossabotação em que vocês precisam compreender algumas partes do que está sendo falado, simplesmente por vocês tentarem se inclinar através da leitura ou muitas vezes através da escrita. Eu sei, essas habilidades elas são muito importantes para a gente poder se navegar, né, e conversar, ter uma comunicação muito mais real com outras pessoas. Mas se vocês pararem para analisar, isso daqui é muito real. Vocês sempre vão ter barulhos. E quando eu falo sobre barulhos, eu estou falando basicamente em você pegar um skill que você não vai usar agora nesse momento e que você precisa muito mais dar prioridade a outro skill e você está deixando de lado. O primeiro skill que todas as pessoas aprendem em os seus idiomas nativos é a escuta. E muitas pessoas que vão aprender o outro idioma, basicamente coloca a escuta como o 30% do seu processo de aprendizado. E muitas vezes foca em outras partes, que é um erro tremendo. E quando você começa a parar para analisar como é que as habilidades elas estão interconectadas, você começa a fazer as partes mais práticas e talvez até um pouquinho mais fáceis para você alcançar a tua fluência. Como por exemplo, já ouviu alguém falando que para você melhorar a tua escrita, você precisa ler. Para você melhorar a tua fala, você precisa escutar. E sim, eles estão interconectados. E eu posso falar ainda mais. Uma vez que você começa a escutar com muito mais atenção, a tua leitura também fica melhor. Porque o padrão do qual que vai fazer com que você lembre daquelas palavras que você sempre esteve escutando, vai fazer sentido no momento que você se encontrar com aquele texto. Então, quando você dá atenção para habilidades específicas, você consegue crescer no seu processo de fluência muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. E eu falo isso porque isso acontece no momento em que você já ouviu aquele amigo que morou fora ou que passou durante um ano em outro país, e não é só simplesmente porque ele estava naquele país e aquele país falava um inglês. É simplesmente pelo fato de que ele estava dando foco total em duas habilidades, que era a escuta e a fala. Escuta e a fala. Como vocês sabem, meu nome é Tufi, eu tenho 29 anos, sou professor de inglês e há 7 anos eu comecei meu processo de fluência e nesse processo de fluência eu estava em uma situação bem cabulosa. Não sei se vocês conhecem cabuloso também. Uma situação bem difícil. Eu estava morando nas ruas na época. E nessa época eu comecei a perceber que quanto mais eu dava atenção a habilidades específicas para eu poder conseguir me comunicar melhor naquele idioma, eu percebia que se encaixava com outras habilidades que eu iria precisar no futuro.
E aqui eu não estou falando e dando importância de que uma habilidade é melhor do que a outra, mas existe um princípio. Todas as pessoas, eu e você, nascemos escutando. E a escuta, ela é basicamente o início, a mãe de todas as outras coisas. Para que você consiga construir algo, para que você trabalhe, você está escutando. Para que você tenha uma relação com a outra pessoa, você está escutando. Essa habilidade, ela é tão importante que faz com que você perceba que sem a escuta, você basicamente não consegue se comunicar de uma forma tão efetiva. Você não consegue ler totalmente as emoções das pessoas, você não consegue perceber sarcasmo, você também não consegue perceber tristeza ou felicidade, que está tudo na voz, está tudo no som, que logo está na escuta. Para vocês conseguirem alcançar a fluência na escrita ou na leitura, vocês precisam ter uma base inicial que está ligado à escuta. Então, cada vez que você gasta muito mais tempo com a escuta, vocês crescem de forma exponencial e muito mais rápida. E tem algumas formas como eu comecei a estudar que eu percebi que era muito mais efetivo do que outras. Vocês sabem que eu não voto pela tradução. E uma das formas de vocês conseguirem acelerar o processo de aprendizado de vocês é imaginando. Quanto mais vocês usam a tradução, vocês já sabem que vai demorar muito mais o processo. O que eu fazia durante esse processo para eu poder alcançar a fluência muito mais rápida? Eu usava uma máscara. Sim, uma máscara. Essa máscara me ajudou muito. Isso eu falo nos primeiros anos, porque eu conseguia imaginar muito bem. Quer dizer, na época não era uma máscara, né? Era só uma camisa. Querendo mais eu tava na rua, sim. Essa máscara me ajudou muito a poder me conectar com o idioma e eu consegui imaginar de uma forma muito precisa o que estava sendo falado. Dá muito atenção à escuta. Sim. Aquecimentos vocais também é uma parte muito importante que eu preciso comentar para vocês. Essa é a parte onde tem muita gente que não consegue perceber que elas estão usando uma parte do músculo delas para poder conseguir se comunicar em outro idioma. E eu estou falando dessa parte daqui, gente. É exatamente quando vocês conseguem perceber que essa parte da face, o músculo, vocês estão se movimentando, vocês estão movimentando essa parte, então tem um fluxo de energia acontecendo também na língua, que é muito importante que vocês deem atenção no momento de vocês escutarem e reproduzir. E esses aquecimentos vocais vai basicamente preparar essa musculatura facial e a musculatura também bucal, a fala interna, para que vocês consigam se comunicar de uma melhor forma. Geralmente eu faço isso. Sim, esse vibrato. Or yawning. Para que você consiga abrir as cordas vocais e consiga pronunciar as palavras de uma melhor forma. Porque, querendo ou não, o movimento muscular que você está fazendo é diferente do idioma que você conhece, que é o seu idioma nativo. Nosso idioma nativo, o português. Uma caneta também vai fazer com que você consiga trabalhar muito nessa musculatura aqui facial para que vocês consigam pronunciar de uma melhor forma as palavras que vocês estão aprendendo. E sim, como é que vocês vão usar? Like this, alright? You're pretty much basically going to pronunciate the words like this. Vai doer no início? Sim, vai doer. Mas qual é a questão? O objetivo é como se você fosse para a academia, sabe? Quando você está querendo malhar, vai doer um pouquinho, mas depois que você larga o peso, você se sente muito mais forte para você conseguir se comunicar, ou falo, para você conseguir se movimentar de uma melhor forma e a mesma lógica para o momento que vocês estão aprendendo um outro idioma. Quase que eu esqueço dessa dica. É muito importante que vocês tenham um bom fone de ouvido, tá? E por sinal, isso daqui, não fazendo propaganda, mas esse fone de ouvido é muito bom. Eu nem sei, na verdade, a marca desse daqui. Eu sei que é da Xing Ling. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Da Shopee, para vocês conseguirem comprar. Ah, e por sinal, não tô recebendo nada por isso, tá? Esse fone aqui é muito bom. Esse fone aqui custa
R$ 30. Sim, vem lá de Hong Kong e ele parece aqueles fones que você usa em musical, assim, sabe? Tipo, você usa aqui de lá. E esse fone é muito bom mesmo, porque ele te dá uma claridade de som muito boa. Eu achei pelo menos melhor do que a da JBL, falar aqui a real. De fato, assim, sabe? Muito bom mesmo. Um bom fone de ouvido vai realmente ajudar que você consiga fazer boas reproduções. É muito importante que você tenha isso. E uma outra forma excelente de vocês conseguirem também estudar para poder conseguir praticar é o método que eu chamo de retorno. Sim, retorno vocal. No momento em que vocês estão falando com outra pessoa, perceba, é muito lógico, a direção do som está indo para aí, correto? Mas no momento que vocês fazem uma concha assim com a mão, tá? Vocês colocam a mão aqui no ouvido e vocês começam a praticar falar as palavras em inglês. I am actually here practicing with you and showing you a very good method for you to learn a new language. A sua voz, ela ganha uma claridade muito melhor para você mesmo, para que vocês consigam perceber o detalhe do que está acontecendo na sua voz em comparação àquilo que você está ouvindo para poder reproduzir. E quanto mais você faz isso, mais detalhe você vai conseguir abrigar no momento em que vocês estão tentando se comunicar. E a outra forma de vocês conseguirem acelerar o processo de aprendizado de vocês é encontrar um portal que vocês consigam aprender o inglês com vídeos. Sim, com vídeos. Por que vídeos? Vídeos te trazem contextos. Esses contextos são basicamente o prepulsor que vai fazer com que a tua mente ela não precise ficar traduzindo palavra por palavra. E isso vai fazer com certeza com que a tua mente ela fique viciada muito mais em padrões contextuais do que palavras isoladas, que é muito comum acontecer geralmente quando a gente está aprendendo o outro idioma. A gente quer aprender palavra por palavra para depois a gente conseguir unir frases. No vídeo não tem isso porque tem um contexto e você vai estar ligado também às emoções, a forma como as pessoas estão se comunicando dentro do vídeo e a vida real, basicamente. Sabe, quando você se liga à forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa anda, a personalidade da pessoa, você consegue lembrar até muito mais daquilo que a pessoa está falando. É como se você estivesse comparando a tua memória com um texto, simplesmente um texto, e um vídeo, eu falo, um filme que você gosta muito e você consegue lembrar muito mais do filme do que do texto. E isso porque a nossa mente ela se liga muito mais à vida real do que à vida artificial. Bom, eu vou recomendar esse site aqui para vocês, talvez esteja aqui, talvez esteja logo aqui embaixo, que é o Listen in English. Gente, eu vou colocar aqui pelo menos um print para vocês conseguirem ver o quão bom é esse website. Esse website basicamente tem os vídeos específicos para que vocês consigam aprender. É um vídeo do English Files, é basicamente de domínio público e vocês conseguem fazer um segmento total com o English Files. Obviamente que é muito importante vocês terem um contato pessoal, até mesmo para vocês conseguirem perceber como é que está esse fluxo, né, de contato com outras pessoas e a vida real é muito mais rápido, tá? É, só um detalhe. Outro ponto é encontre um clube poliglota na cidade de vocês. Sim, eu sei, pode ser muito difícil vocês encontrarem um clube. é, Pode ser muito difícil. Club, fuck! Oh my goodness! Ok, club, Polyglot Club. Encontre um Polyglot Club na cidade de vocês para que vocês consigam encontrar pessoas, fazer novas amizades. Não necessariamente vocês estão bitolados assim, sabe, dentro de casa. Eu também não sei se vocês ainda pegaram essa palavra. Eu acredito que vai ser o meu bordão aqui, tá? Dentro do canal. Bitolado, sim, tá? Não fica aí parado dentro de casa, não fica aí tentando, ah, meu Deus do céu, só vou aprender dentro de casa. Ok, é possível sim,
Mas a vida real é muito bom. Gente, só para vocês terem noção, a forma como eu aprendi inglês foi assim: eu comecei a pegar, né, aplicativos, né, no meu celular e baixei e comecei a tentar aprender. Mas aí, depois de 3 meses, eu comecei a sentir necessidade de comunicar. Como eu percebia que não tinha, quer dizer, eu não conhecia ninguém na época, eu comecei a ir para o Pelourinho. Sim, trazerei muito também, tá? Gente, não tinha dinheiro na época. Sorry, tá? Sorry. Sim, trazerei muito. Fui baderneiro, sim. Fui moleque. Mas foi por um bom motivo. Precisava trazer A, pedi motor. Motor, por favor, me deixa ali no Mercado Modelo. E depois subir ali o elevador Lacerda. E prática, sim, era randomly, era random. Chegava lá e começava a praticar. Então, o Polyglot Club, o Clube Poliglota, vai ajudar muito a vocês conseguirem manter esse nível de prática. Se vocês são muito iniciantes, eu recomendo que vocês tenham uma prática direta com aquilo que faz parte da tua vida. E eu já cheguei a comentar com vocês sobre o meu método, né? Eu falo o método que eu criei dentro de casa para que vocês consigam se comunicar de uma forma muito mais rápida. E eu vou deixar um link aqui também para que vocês consigam acessar. Então, é isso e nos vemos no next video. See you. Bye bye.